história do Flamengo, já dá pra colocar o Felipe Luiz aí como um dos grandes treinadores? Sim. É? Sim. Primeiro ele já ganhou um torneio nacional, que é a Copa do Brasil. O Flamengo tem 5 taças da Copa do Brasil na sua história. Ele já ganhou uma taça nacional. Sabe que o Jorge Jesus, na época da pandemia, eu votei como o melhor técnico da história do Flamengo. Tá. Aí você fala, poxa, mas Jorge Jesus, o técnico da história do Flamengo, teve tantos técnicos, mas o Flamengo não teve um técnico tão longevo e não tão impactante assim, como tem o Tele no São Paulo, sei lá, o Tite no Corinthians, não teve um cara assim que virou o patamar. Você pega o Flamengo do Zico dos anos 80, a gente fala o Flamengo do Zico. Treinador podia ser Carpegiani, Carlos Alberto Torres, Coutinho. O time ganhava, né? O time ganhava. O treinador era só E mudava o treinador a cada ano, assim, não tinha um nome que Então a gente fixou pode tanto. falar já Flamengo do Felipe Luiz? Então, o Felipe, desde que ele ascendeu, e ele ascendeu como campeão do mundo sub-20. Sim. Então ele tem um mundial. Eu falei, ele tem uma taça nacional no principal, ele tem um título mundial, uma Copa Intercontinental com sub-20. Ele já chegou com estofo, né? Com o rótulo selo rubro-negro, tipo de... Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. jogo. A gente tá vendo ali muito mais gols. O time que faz quase 2 gols por jogo. E tem uma defesa sólida. Defesa sólida e tal. Então, assim, ele, em um curto espaço de tempo, fez o torcedor lembrar do Jesus. Tanto que a brincadeira, o nome dele é Felipe Jesus. O tipo de jogo. O JJ tinha isso, né? Tinha mais títulos que derrotas. O cara que conseguiu repetir isso é o Felipe Luiz. Ah, mas é um curto espaço de tempo, 6 meses? Ele ainda não ganhou Libertadores, ainda não ganhou Brasileiro. Só que eu acho que esse ano vai. Esse ano vai. Ele tem um Super Mundial, Vai eu entrar acho trilha difícil. aí, hein? Eu acho que ele vai fazer um grande Super Mundial, o Flamengo vai fazer. Peraí, Bubu, Jean, pessoal do site aí, vocês que estão Não, o aí corte já tá sendo escondidos feito. aí, Já prepara tá. o O corte Inter aí. ou Vai, Flamengo? Bubu. Acho que o Inter vai ganhar. Não, Não, ele falou que da Libertadores é o Prepara São aí. Paulo. Não, Então, não. para aí. Mas do brasileiro É que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, ele no sistema de pontos corridos, em tese, ele conhece muito bem, quase que um europeu, Felipe Luiz, que jogou muito tempo na Europa, ele sabe, ganha regularidade. Então, normalmente, o time que tem mais condição financeira, melhor elenco, a tendência é que ele vença o campeonato nacional. Que a Alemanha, quem você fala, quem vai ser campeão? Bayern de Munique. Na França, Paris Saint-Germain. Na Espanha, Real Madrid ou Barcelona. Por quê? Porque é forte o azar. na Argentina. Na Argentina, um River. Né, agora foi o Racing. Tá bom assim. Então, assim, no campeonato de pontos corridos é mais previsível. Você acha, sinceramente, que o Mirassol pode ser campeão brasileiro? Não. Faz Matematicamente, ele tem chance. Ele começa com 0 ponto, que nem todo mundo. Não vai ser. Não vai ser. Eu tô avisando aqui, o Mirassol não vai ser campeão brasileiro. Nossa. O Flamengo tem uma chance enorme. Olha como ele é audacioso. Enorme. Você é audacioso. Eu Entendeu? gosto. Porque não. Sou audaz. Ser audacioso em pontos corridos é mais isso, fácil. É isso. Fala assim, o Flamengo vai ganhar a Confiança. Libertadores, vai ganhar o E Super aí? Mundial, E aí? aí é mais difícil. Então, mais pra difícil. São você... mata-matas Você de não tem altíssimo medo, você é um nível. comentarista Peraí que o que ele destemido. falou aqui é interessante. Então, Vai. O Flamengo do Felipe Luiz, ele é vai o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. E ele vai chegar como no Mundial? Mas não é o Inter. Na Libertadores. Ele vai e no chegar Brasileiro. grandão, ele vai se classificar, vai passar na fase de grupos. Só que pelo que eu tava fazendo ali, a minha projeção, eu faço muito, pode ter um Flamengo e Bayern. E aí? Aí é complicado. Mas assim, Flamengo, né? Assim como o Flamengo do JJ encarou o Liverpool de igual para igual, foi perdendo a prorrogação, né? O Flamengo do Felipe Luiz, se tivesse confronto com o Bayern de Munique, Tem jogo? jogo tem, né? Tá marcado, né? O juiz vai lá, mas tem torcida. Você acha que jogo... dá jogo? Mas o Pratos falou Não, não, vai o Inter ter, que ia ó. ganhar o brasileiro. O Inter que era o favorito pra ganhar, o Bubu falou agora o Inter. abaixo- O Inter vai brigar abaixo do Flamengo. e eu coloquei o Flamengo. Você vice-campeão, segundo você. Eu falei, o Flamengo é o favorito. Então, assim, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pra mim, é o time a ser batido. O De time que longe é o melhor time de 2025. É o melhor de time. longe. E de perto. Lá é de longe. É porque, assim, tem a qualidade do jogo. O Galo foi campeão estadual. Foi. Inter foi campeão estadual. Bons times, né? O Galo começou mal, Bons melhorou, times. acendeu, começou a se Bons acertar. E times. o Super O Cruzeiro Inter- que o senhor falou aqui? O Super Cruzeiro naufragou. Não, mas calma que tá azeitando agora. Agora Como parou diria o pra Zé, treinar. flopou. Calma que Não, agora... Mas assim, então pra mim agora o Nunca Cruzeiro falou, mas é legal, desceu pô. a Fala escada, prateleira e tal. O Flamengo é o melhor time do Brasil de 2025, estamos já em março. Mas Vai- de longe, Aí de perto. de longe. Ou tem alguém que tá perto? Assim, eu tenho uma visão que pode te machucar.
O Palmeiras é muito exaltado e eu não tô... Qual foi o grande jogo do Palmeiras esse ano? Falhar é difícil de achar. Não, nossa, que Palmeiras sobrou, que show, que espetáculo e tal. Assim, você vai lembrar de lampejos do Estevão. Estevão driblando, 1, 2, 3, jogando no ângulo e tal. Então o Palmeiras, que é tido pra muita gente como o melhor time de São Paulo, o grande rival nacional do Flamengo, o Palmeiras, pra mim, ele não tá melhor que o Galo que o Inter, por exemplo. Hoje não é um bom dia. O Flamengo tá acima de todos. Acima de todos. Então, pra mim, o Flamengo... Quer ver como você tem uma certa razão? E para de me provocar, o Zé. Não, A minha casa ontem ficou muito tô só, triste. você tá As minhas triste. filhas... Tem o braço direito mais forte que o esquerdo. Projetos deles e as ambições. Não, É Prats. verdade. A ambição do Felipe Luiz, aonde ele pode chegar? Não, Ele é o melhor técnico do Brasil hoje ou não? Vamos devagar. Vamos devagar! Fala aí, City 3 Você tem Caixinha é melhor, Caixinha é melhor. Você é contra o Flamengo. Não. Eu vejo que quando o assunto Flamengo aqui surge no programa, ele surge com Você certa levaria frequência. Felipe Luiz para o seu time? Alguns companheiros, nesse momento não, Zé. Lá Não? o buraco é mais embaixo, coisa Você não é tão prefere simples o assim. Little Não é Box? assim, você aperta o botão, funciona, aperta esse vem, não é assim. Prefere o Little Box? O Little Box tá ajudando, vai ajudar, você vai ver. O que acontece é o seguinte, E que o menino eu Ney, vejo que você quando o acha do Flamengo menino Ney? aparece, alguns se empolgam no voando, programa, hein? Zé. Vai. E se empolgam com total merecimento, porque o Flamengo foi o grande time do campeonato. Ontem havia uma dúvida, porque na quarta-feira o Fluminense jogou melhor do que ontem. Na quarta-feira, que era o primeiro jogo, o Fluminense ofereceu mais perigo ao Flamengo do que ontem. Isso se deve muito ao Flamengo. O Flamengo tirou bem a sede de bola do Fluminense, foi mais perigoso, criou chances mais claras para ganhar o jogo. E o Fluminense fez o seguinte esperando ontem, Edu. Olha, o Fluminense agora vai aparecer com o Rojão. Agora vem o Rojão. Aí veio uma biribinha. Aí com a biribinha... Peraí que a Natália tá falando. O que é isso aqui, ó? Legítimo e merecido Olha bicampeão aqui a carioca. Natália, o que você tá procurando no bolso? Não é, esse é o meu. Do Gerson deve estar o Arias, que o senhor falou que é o melhor jogador do Brasil. E agora? Divide a tela aí. Um pouquinho. Temos O um... Arias é o grande Zé. jogador do país. O Arias ontem até a opção do Ele Mano não é Menezes desse de país, colocar... Não, do Brasil, jogando no Brasil, O Lima mais pelo meio, o Arias um pouco mais aberto, mas o Fluminense não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar muito pelo mérito do Flamengo, que marcou muito. Tem dinheiro, tem os grandes jogadores. É fácil, me põe lá que eu ganho 72 Teve títulos. gente que Fala, você dá um nome. Foi o Renato. Ah. E não rolou. O E aí? Felipe Luiz assume e consegue, por exemplo, e não só assume mérito depois dele. um treinador do tamanho do estofo que tinha o Tite. Exatamente. Com a expectativa monstruosa, E ele né? mudou muito esse time. E aí, Zé, eu queria falar de um cara. O Wesley, no ano passado, tinha a cara falando o seguinte: se alguém receber uma proposta, eu levo no aeroporto com fita e mano Esse era o Wesley do Tite, né? Torcedores. Era o Wesley do Tite, né? Os torcedores, cara, não dá. O Wesley tem Mas aí do Tite quase saiu. Exato, Zé. Não foi pra para ele, o horário, né? Do Um técnico é trâmite. capaz de fazer essa mudança? Sim, lógico que é capaz. Lógico que é Estilo capaz. de jogo. Primeiro, estilo de jogo, a maneira como você passa confiança ao atleta, a maneira como você trata o elenco, tudo isso. Tudo isso você consegue trazer o jogador de volta, você consegue transformar o jogador, desde que o jogador tenha a vontade também de querer aprender, de deixar um pouco a vaidade de lado, de entender o momento que precisa melhorar, aonde ele precisa melhorar, quais são os problemas que eu tenho que eu preciso melhorar para esses problemas não permanecerem. Então, assim, tem uma troca muito grande aí. O treinador em fazer o jogador acreditar que pode e o jogador entender que o treinador quer o melhor para ele. Porque tem muitos treinadores que exigem demais dos atletas, mas não fazem com que os atletas confiem nele, entendeu? É assim, mas só que se o atleta não entender e não confiar e não acreditar no que o treinador está falando, não adianta. E hoje os atletas são mais preparados em relação a isso. Então, eu acho que, não vou dizer todos, não vem com esse negócio de que todos os jogadores estão prontos a discutirem tática com o treinador. Não são todos. Cara, São alguns que têm um QI um pouco mais elevado em relação ao entendimento de jogo, entendimento de ambiente, outros que só pensam em jogar futebol. Tem muito disso dentro de um vestiário. E aí cabe ao treinador entender as características, não só físicas, atléticas, né, vamos dizer assim, mas intelectuais também dos jogadores, para ele poder saber como ele vai mexer e como ele vai criar situações motivacionais para esses caras. Mas o Wesley é um fator importantíssimo, chama-se Felipe Luiz. O que ele fez, o que ele transformou, primeiro com o time, mas ele fez e mudou o time sabendo das características que ele tinha nas mãos.
Então, o Wesley é muito bom do meio para frente, então eu vou dar mais confiança, vou dar força para ele, vou ajeitar um pouquinho mais o time, vou falar, do meio para frente você vai, e aí naturalmente o cara consegue jogar do meio para frente e do meio para trás também, porque ele tá tão empolgado, ele tá com tanta força, né, que ele consegue fazer isso. Ele tá jogando muito. E a história, o gol do Plato foi mal anulado. Isso. O primeiro gol do Flamengo, o primeiro que foi anulado era um gol legal. E só uma coisa, eu tava vendo em relação à vida do Wesley, né? Parabéns, meu. Tem que dar parabéns ao Wesley. Depois vocês procuram aí. Foi dispensado quando tinha 17 anos, acho que do time de Santa Catarina. Foi treinar num time B. Aí depois... Teve muita chance de desistir, né, cara? Teve muita chance de desistir, realmente, da carreira. E hoje tá aí. Um dos principais, se não o principal jogador na posição, na lateral direita do país. Convocado para a seleção brasileira. Aos parabéns. Porque o Flamengo... Agora tem a minutagem, né, Zé? Sim. Na seleção brasileira. Na seleção. Porque carece, viu? E seleção, ninguém sabe o que vai acontecer. Seleção é um